Oi, tudo bem, pessoal? Hoje a gente não vai falar de neurocirurgia, como vocês estão habituados a me ouvir, mas a gente vai falar de cirurgia plástica. E aqui do meu lado está o Dr. André Padiário, que é o nosso cirurgião plástico aqui na Clínica Cum. E eu queria saber, e eu queria que ele falasse quem é o Dr. André. Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, mudar um pouco o tom das nossas conversas, dos nossos assuntos. Então eu vou começar explicando quem eu sou, né? Então, essa é uma pergunta complexa, né? Difícil você responder quem é André Pajaro, porque a gente tem um lado pessoal e um lado profissional. Então, do lado pessoal, eu sou casado, tenho 2 filhos lindos e, ao mesmo tempo, sou cirurgião plástico. Então, eu sou cirurgião plástico há quase 20 anos, formado pela Faculdade de Medicina da USP, fiz doutorado, livre docência na Faculdade de Medicina da USP, trabalho no Hospital das Clínicas ainda, como chefe do Banco de Tecidos e chefe da unidade de queimados, e concomitantemente, ao mesmo tempo, trabalho no meu consultório realizando todo tipo de cirurgia plástica, desde cirurgia plástica reconstrutiva, como cirurgia plástica estética, que é o que o pessoal mais gosta, né? E como a cirurgia plástica entrou na tua vida? A cirurgia plástica entrou na minha vida, se eu te falar a verdade, desde a infância. Eu sempre gostei dessa coisa de estética, eu sempre fui... Eu tenho um lado de observar as coisas, então eu observo muito se eu entro num lugar, num ambiente, o quadro tá torto, aquilo já me incomoda. Queria deixar todo mundo eu gosto de deixar as simétrico. coisas certinhas, eu tenho essa característica. Então, desde cedo, eu tenho essa ligação com a estética e com a proporcionalidade, vamos assim dizer. E durante o nosso processo de faculdade de medicina, você vai observando diferentes áreas. É claro que a gente vai ciclando de uma área para outra, a gente vai mudando. Sim. Mas quando eu entrei, me decidi pela área cirúrgica, eu observei qual que era o tipo de cirurgia que era a mais completa, né? Então, se você for pegar as diferentes áreas, elas são muito específicas. Então, a vascular vai mexer só numa coisa, a urologia vai mexer em outra área, a neurocirurgia vai mexer no sistema nervoso. E a plástica, ela é muito maior, né? Você opera da cabeça ao dedinho do pé. Integra as outras áreas também, Exatamente. né? A gente tem contato com a mastologia, a gente tem contato com a neurocirurgia, a gente tem contato com a cirurgia plástica. Então isso dá uma abrangência, a gente consegue trabalhar com tantas coisas que te encanta. E foi isso que eu acho que me encantou. Me diz uma coisa, fala um pouquinho do teu trabalho com essa parte de queimados e banco de tecidos. Porque às vezes a gente não sabe, mas né, a gente está falando a pele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo humano, então quão isso é importante aí na vida das pessoas? Então, eu trabalho há bastante tempo com queimadores em geral. Quando a pessoa pensa em cirurgia plástica, ela pensa na parte estética, que é a que mais chama a atenção, e ela acaba esquecendo que a gente tem um outro lado super importante também, que é o lado da reconstrução. E uma das patologias mais comuns, das doenças mais comuns, são as queimaduras. É algo que a gente tenta prevenir, a gente tenta evitar que aconteça, mas não tem jeito. Acontecem acidentes todas as horas e muitas vezes a gente tem contato com pacientes que se queimam e pessoas que se queimam, né? Então, desde que eu me formei, eu sempre tive uma especial atenção para essa área e eu comecei a trabalhar no banco de tecidos. As pessoas ficam, o que é um banco de tecidos? Dá dinheiro, você vai ficar milionário? Mas não é nada disso. Na verdade, é uma estrutura em que a gente... vai processar, preparar tecido para que a gente possa transplantar. Então, se eu tenho um paciente que teve uma queimadura muito extensa do corpo e ele não vai ter uma área doadora para doar um enxerto de pele, porque o tratamento do grande queimado em geral é usar um enxerto de pele, que é um transplante, pegar uma pele de uma área doadora e transplantar para uma outra área receptora. E muitas vezes as queimaduras são muito extensas, a área corporal atingida é muito grande. Então, a gente precisa usar pele de outro indivíduo. Então, nós temos doadores, né? Esses doadores doam pele para o banco de tecidos e aí, a partir disso, essa pele é preparada e você consegue transplantar para outro indivíduo, permitindo que você possa tratar esses grandes queimados, né? A partir desse contato com o banco de tecidos, a gente começou a desenvolver outros tipos de tecido lá, então a membrana amniótica, que é algo que a gente tem utilizado agora cada vez mais, que é a parte mais interna da placenta, né? Então, onde fica ali o bebezinho, ele fica ali nadando, a gente tem aquela camadinha que produz o líquido amniótico, e essa estrutura pode ser usada. Então, a gente leva para o banco, prepara e a gente consegue usar em ferida, consegue usar em queimadura, consegue... Até em lesão de córnea a gente consegue utilizar. Nossa, muito legal. E a partir disso, eu comecei a me interessar por operar o queimado também, porque a gente tem esse lado cirúrgico, né? Então, toda semana eu opero um queimado. É uma área difícil, que é uma área que traz sofrimento, os pacientes sofrem, mas ao mesmo tempo é recompensador, porque é uma pessoa que
estava ali com poucas possibilidades de sobreviver e você consegue devolver ela para a vida. Devolver a autoestima. E hoje a gente sabe o quanto a estética e até a saúde mental estão envolvidas, né? Tem vários estudos falando como não é devolver a autoestima, mas é devolver a qualidade de vida, né? São bem diferentes, né? Um indivíduo que não tem uma queimadura e um indivíduo que tem a queimadura. É claro que as limitações são muito maiores para aquele indivíduo que teve uma queimadura. Então, o quanto você vai restabelecer da estética acaba sendo menor do que aquilo de uma pessoa que não teve uma queimadura. Mas você sempre consegue melhorar e transformar a vida desse indivíduo, fazendo com que ela consiga se reabilitar e voltar a fazer parte da população ativa, né? E pensando nisso, acho que um cirurgião plástico que tem esse olhar para a reconstrução também consegue corrigir, a gente diz na medicina iatrogenia, cirurgias que não deveriam ter sido feitas ou procedimentos que não deveriam ser feitos. Também. Esse é um grande problema atual da cirurgia plástica, principalmente da cirurgia plástica estética. As pessoas elas estão numa luta tão insana por uma beleza que às vezes é inatingível, que elas acabam se submetendo a uma série de procedimentos que muitas vezes não são da forma mais adequada realizadas, que às vezes não são ideal para ela, né? É muito diferente, cada corpo é de um jeito, cada estrutura é de um jeito. E a medicina está pouco individualizada hoje em dia, né? Para você garantir que você vai ter um bom resultado em cirurgia plástica, você precisa passar num bom profissional, ele avaliar a sua estrutura corporal, indicar o que é melhor para você. Então, hoje em dia, chega muito no consultório da gente essas sequelas, né? De que fizeram cirurgias inapropriadas, cirurgias que não eram o ideal para você. Ou procedimentos estéticos. Ou procedimentos estéticos, é outro problema, às vezes não realizados por médicos ou pessoas preparadas. Então, hoje em dia, isso tem se tornado cada vez mais comum. Me diz uma coisa, André, eu acho que é uma grande dúvida, acho que de todo neurocirurgião e todo cirurgião. E dentro da tua área, eu acho que é bem importante. Quando a gente indica uma cirurgia plástica, assim? A indicação de uma cirurgia plástica é muito complexa, porque você tem que aliar duas coisas. Você tem que aliar a melhor conduta possível, então qual é a melhor prática terapêutica para aquele paciente, e, ao mesmo tempo, considerar as expectativas daquela pessoa, né? Cirurgia plástica tem uma grande dificuldade que é expectativa. Expectativa e realidade, né? Exatamente. O que eu espero com aquela cirurgia? E as técnicas que nós temos disponíveis, elas vão me permitir chegar àquela situação? Então, numa consulta de cirurgia plástica, a gente precisa alinhar muito bem essas duas estruturas para que não se tenha problemas depois. Não adianta a gente querer atingir algo que é impossível para a sua própria conformação. Quer dizer, eu tenho 1,85 m, não adianta eu querer ter 2,15 m, porque não é possível para mim, né? Então você tem que alinhar muito bem isso com a paciente, conversar muito bem isso com o paciente, informar para ele o que é possível, o que não é possível. E às vezes também a gente vê muito a influência da mídia, né? Então você vê assim aquelas modelos. O que é bonito para mídia, mas tem exatamente. Que ver o que é bonito para o teu corpo. E para o mundo real também, né? Porque assim, às vezes uma coisa fotografa muito bem, um seio enorme. Às vezes na foto fica bonito, mas na vida real, será que fica tão bonito assim? Será que não vai causar problemas de saúde? Será que não vai dar dor nas costas? Será que aquilo não vai ficar exagerado? Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado. A gente tem que alinhar essas duas estruturas. Então, a indicação de uma cirurgia depende de escolher a melhor técnica e alinhar com a expectativa do indivíduo. E não deixa de ter o reverso. Quando não indicar uma cirurgia plástica? Isso é muito importante e que a gente vê aí que a maioria dos profissionais, maioria não, mas alguns profissionais acabam aceitando tudo e fazendo tudo. Então, a gente deve contraindicar uma cirurgia quando a gente sabe que o que a gente pode oferecer para o paciente não vai atingir aquela expectativa. E você não consegue readequar esse desejo. Nesse tipo de situação, é melhor você não operar, tá? Porque senão a chance da paciente ficar insatisfeita é muito grande. E aí não vale a pena correr esse risco. Então, o ideal é que você consiga deixar bem claro o que é possível, o que a gente vai conseguir, como que isso vai ser feito. E quanto mais clara a situação, mais fácil da paciente compreender. Se ela acha que aquilo não é o que ela quer, não está satisfeito, não embarque naquela cirurgia porque vai dar errado. A mesma coisa vale para o paciente. Quando você está escolhendo o seu cirurgião plástico, cuidado. Aquele que vai te prometer tudo, falar que você vai conseguir tudo, que tudo vai ser fácil,
Nem sempre isso é assim, nem sempre isso é verdade. E a gente tem muita gente que promete tudo. Medicina não é matemática, Exatamente, gente. exatamente. E aí você promete tudo, mas as coisas são impossíveis de serem alcançadas. E aí você vai acabar se frustrando. Com certeza. Uma pergunta muito importante aí. Qual que é o ideal de beleza de 2025? E como que a cirurgia plástica consegue ajudar a atingir esse ideal de beleza? Essa é uma pergunta interessante, porque o ideal de beleza ele vai mudando de acordo com os períodos, né? Se a gente pegar o período renascentista, por exemplo, a gente vai olhar aqueles quadros, a gente tinha aquelas mulheres mais cheinhas, depois a gente foi mudando para mulher muito magra. Cintura fina. Cintura fina, por exemplo, cirurgia mamária, né? A gente teve um período em que as mulheres só queriam levantar. Depois elas queriam pôr uma prótese enorme. Hoje em dia isso já não é o normal. Claro que tem gente que ainda gosta de prótese grande. Mas, em geral, não é o que a gente está vendo mais. Então, a gente está vendo cada vez mais usando próteses de tamanhos menores. Existem até algumas pacientes que se arrependem de colocar prótese, andam tirando. É uma cirurgia que chama explante, né? Aquela em que você tira a prótese e usa o próprio tecido da mulher para reconstruir a mama, né? Para isso, a gente também pode usar o enxerto de gordura. Então, a gente faz uma lipoaspiração, tira essa gordura, prepara... Já une o útil ao agradável. Exatamente, já sai toda lipada, né? Já sai com o corpinho arrumado e usa essa gordura para substituir a prótese mamária. Então, esse padrão tem mudado. Hoje em dia, a gente vem tendo uma redução daquelas mamas enormes, então isso não tem mais sido tão procurado. E a gente tem aumentado uma procura por contorno corporal mais definido, né? Então, a gente tem muitas tecnologias estão sendo colocadas, Morpheus, BodyTite, Renuvion, que são aparelhos que a gente acrescenta na cirurgia, então faz a lipoaspiração e depois usa esses aparelhos para retrair o tecido, aumentando a firmeza da pele. Então isso também é algo que está em tendência aí para esse momento. Mais uma pergunta do nosso público. Como uma cirurgia plástica pode influenciar na autoestima? A cirurgia plástica pode influenciar muito na autoestima. Então, se a gente pensar, por exemplo, que a gente está chegando no outubro, né? E a gente tem o outubro rosa. Então, cada vez mais o câncer de mama aumenta no país, né? Aliás, no mundo. E a cirurgia plástica é fundamental para a retomada dessa autoestima, da feminilidade. Cada vez mais a gente anda reconstruindo a mama de forma precoce, já no momento imediato. Então, faz a cirurgia de retirada da mama. A 4 mais, né? O mastologista junto com o cirurgião plástico. Ao mesmo tempo que ele vai, retira aquela mama, a gente já entra nessa cirurgia, já consegue reconstruir aquela mama e a paciente não fica com uma deformidade torácica. Então, isso acaba tendo um impacto muito grande na autoestima dessas mulheres, né? E assim em diferentes áreas, né? Tanto na cirurgia reconstrutiva como na cirurgia estética também. Às vezes a pessoa está lá deprimida, triste e quer algum tipo de alteração, seja uma orelha em abano, seja uma pálpebra que está caindo nos olhos, aquilo vai gerando uma tristeza e a pessoa fica com vergonha de sair na rua. E às vezes um procedimento simples consegue melhorar muito e recuperar muito a autoestima dessa pessoa. Eu me lembro de um caso, de um menino que eu operei há muitos anos atrás, um menino que tinha uma ginecomastia, né? Ginecomastia é quando o homem tem um aumento da glândula mamária. E ele é um menino jovem, 17 anos, e a mãe veio, olha, doutor, ele tem que operar porque ele não vai na praia, não tira a camisa, né? Eu operei, a gente fez uma lipoaspiração e o caso ficou ótimo, tudo bem. Uns 2 anos depois ela voltou e falou, ai, doutor, o senhor foi maravilhoso. Eu só tô um pouco preocupada porque agora ele tá exagerando, ele tá saindo muito de casa, tá muito namorador. Tava com muita namorada. Então mudou a vida dele. Você vê o efeito positivo que uma cirurgia pode provocar. Agora, infelizmente, eu vou conseguir mentir um pouco a minha idade, que eu estou quase chegando nesse número, mas e as cirurgias 40 a mais nas mulheres, doutor André? Agora é uma pergunta em causa própria. Causa própria. Bom, a partir dos 40 anos, é óbvio que o envelhecimento traz alterações, né? Então, o público acima dos 40 anos, cada vez mais quer envelhecer. As mães, né? As mães, elas acabam tendo filho. A gravidez sempre, mesmo que você se cuide, sempre provoca alguma alteração corporal. Amamentar sempre acaba tendo um pouquinho de flacidez da mama. O quanto você, dependendo do número de gestações que você teve, o quanto você engordou, você acaba tendo uma flacidez de pele.
a diástase do músculo, né? A gente tem no abdômen 2 músculos que a gente chama de reto abdominal. E com a gravidez, conforme você tem o aumento do útero e o crescimento do bebê, os músculos acabam se afastando. Então, é muito comum que a gente tenha que fazer a cirurgia da abdominoplastia, que é retirar esse excesso de pele e ligar toda essa musculatura para recobrar a unidade da parede abdominal. Então, é um público que cada vez mais procura cirurgia plástica e cada vez a gente consegue oferecer mais coisas. Tem as famosas cirurgias mom makeover, né? Que é aquela cirurgia que você opera a mama e o abdômen, associa uma lipo para reconstruir a unidade corporal daquela pessoa. Então, está bem em voga atualmente. Me diz uma coisa, doutor André, após uma gravidez no puerpério, qual que é o tempo mínimo que uma mulher tem que esperar para, quem sabe, fazer um mommy makeover? Então, depende um pouquinho de cada mulher, porque isso varia muito. Para você fazer uma cirurgia dessa, você vai precisar de auxílio, né? Então, você vai precisar de uma boa base estrutural que vai te auxiliar com aquela criança, porque a gente não pode esquecer que ela teve um bebê. Sim. Então, alguém vai ter que te auxiliar a cuidar daquele bebê, a dar banho. A gente sabe que não são todas uma avó, né? Uma babá boa. Exatamente. Então, você depende disso, de alguém que te auxilie. Depende também do quanto tempo você está amamentando. Então, por exemplo, para mexer na mama, você não vai poder mexer na mama enquanto você estiver amamentando, Sim, enquanto claro. você estiver com leite. Tem que esperar um pouquinho. Em geral, a gente fala aí em torno de uns 6 meses. Tem gente que precisa de um pouquinho mais, que amamenta mais tempo, ou que não espera um pouco a criança crescer, né? Na minha experiência clínica, o que a gente vê? Em geral, as mamães esperam até as crianças terem uns 3 anos. Porque com 3 anos a criança já está mais independente, já está se virando melhor. Já tirou a fralda. O pai já ajuda melhor. O pai ajuda. E aí a gente consegue fazer a cirurgia com mais facilidade. Mais uma pergunta a meu favor. Mamas grandes e dor na coluna. Como que a gente pode intervir pensando na cirurgia plástica? Então, as mamas de grande dimensão acabam interferindo na coluna, sim. A gente sabe que acaba, não são todas as mamas, mas postura, mamas de né? grandes dimensões acabam interferindo na coluna. Eu tenho um lado científico junto com o lado profissional em geral, né? Então, por exemplo, eu já tive uma aluna que fez um trabalho de avaliação de o quanto que uma mama redutora podia influenciar na melhora da postura ou não. Então, ela chegou a avaliar 30 mulheres com um aparelho super interessante que via o posicionamento da coluna. E a gente conseguiu observar que quase todas as pacientes tinham uma grande melhora do posicionamento. Eu me lembro num caso em especial, de uma senhora que ela tinha mamas muito grandes, assim, usava um sutiã 56. Nossa. Então, era muito grande. E a gente chegou a tirar 1,5 kg de cada mama. Nossa. Assim, é uma cirurgia, acaba sendo uma cirurgia até de grande porte, né? Sim. Porque 1,5 kg acaba sendo bastante. Uma cirurgia grande. um pouco mais demorada, de umas 5, 6 horas, né? A gente tem que sempre pensar, quanto maior o tempo cirúrgico, maiores os riscos associados, em qualquer cirurgia. Então esse caso eu me lembro de marcar muito, porque era um caso que a gente tirou 1,5 kg de cada mama, ou seja, quase 3 quilos. E um mês depois, quando a gente terminou de tirar os pontos, ela ficou bem, a gente via a diferença de outra postura, até ela referia que a dor na coluna diminuiu, que ela conseguia fazer as coisas com mais tranquilidade, que ela conseguia realizar esportes que antigamente ela não conseguia fazer. Nossa. Então é uma grande mudança na qualidade de vida dessa pessoa, né? Como é importante a cirurgia plástica na nossa vida. E mais uma pergunta dos nossos pacientes, a gente acaba tendo muito paciente pós-bariátrica, a gente sabe que todo o metabolismo deles é diferente. E uma grande pergunta é, depois desse controle de peso, quando que é o ideal para a gente pensar numa cirurgia plástica reconstrutora? Então, o paciente bariátrico, ele acaba sendo um paciente especial, né? Ele é um pouquinho diferente do paciente convencional. Porque quando você faz a cirurgia bariátrica, você acaba alterando um pouco o metabolismo e a gente sabe que tem mudanças da absorção, vitaminas, né? Vitaminas e proteínas. Então, por mais que você reponha, em geral, esse paciente tem um pouquinho de flacidez, né? E essa perda de peso, ela não é instantânea. A gente sabe que isso demora, né? O ideal é que quanto mais isso seja paulatino, ou seja, com calma, esse emagrecimento, melhor o resultado e menos as perdas de vitaminas e proteínas, isso vai ocorrer da melhor forma possível. Então, em geral, o que a gente recomenda? Se chega um paciente que fez uma cirurgia de redução do estômago, a gente sempre pergunta, quantos quilos você emagreceu? E há quanto tempo você está com aquele peso?
o fundamental é que você consiga manter aquele peso estável. Então você precisa pelo menos de manter entre 6 meses a 1 ano de peso estável, para daí sim você poder começar a indicar a cirurgia. Porque qual que é o risco de você operar antes? Às vezes a pessoa fica desesperada. Já tive pacientes que perderam 90 quilos, 60 quilos, mas ainda tem mais 30 quilos para perder. E aí você está com aquela flacidez de pele, que dificulta a higiene pessoal, que faz com que você não consiga se higienizar adequadamente. Só que se você opera esse paciente antes de ter atingido totalmente o perda de peso, o que acontece? Ele vai operar, só que depois ele vai continuar perdendo peso e vai voltar a ter flacidez. Então ele vai ter que reoperar. Então vai ter que submeter a uma nova cirurgia para tirar aquele excesso de pele. Então o ideal é que ele já esteja estável. E aí o céu é o limite, né? Aí você tem que individualizar. Tem gente que emagrece e perde peso e tem que mexer no abdômen, só um pouquinho na mama. Já tem aqueles casos maiores que você precisa mexer no braço, mexer na perna, mexer no abdômen, pôr uma prótese mamária e reduzir a pele. Chega a ter casos, inclusive, que você tem flacidez da face, né? Nossa. Então precisa fazer uma ritidoplastia, porque você tem flacidez no pescoço, flacidez em toda a perda da estrutura da face, né? Então é outro tipo de cirurgia que às vezes você tem que fazer também. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer cirurgia em mais de um tempo cirúrgico. É quase sempre o paciente. Isso é uma grande preocupação que a gente tem que ter. Não dá para você operar tudo de uma vez, porque o risco fica muito alto, tá? Então, às vezes você consegue associar... O barato sai caro, né? Com certeza. Você fica com aquela imagem, eu vou fazer tudo, vou entrar de uma vez, já saiu tudo. Às vezes não sai, né? Porque o risco é muito alto, o tempo cirúrgico é muito grande. Sim. Então, associa... Eu acho que você pode associar, mas não em excesso. Então, por exemplo, faz o abdômen e mama, né? Faz o braço e a mama. Coxa eu já não recomendo associar com nada, porque a cirurgia da coxa é muito complicada, né? É uma cirurgia que abre ponto, uma cirurgia que exige mais cuidado. Polêmica na cirurgia plástica, então. Doutor André, e o lipedema? Então, o lipedema é uma patologia recente, né? Então, ele, em geral, algumas pessoas ainda questionam se ele existe ou não. Acho que é um consenso que realmente tem pacientes que têm lipedema, né? E ele é uma patologia que é difícil de tratar, porque não basta simplesmente você operar. Vou fazer uma cirurgia e ela vai melhorar, né? Você precisa associar uma série de coisas. Então vai exigir uma mudança de estilo de vida, você vai ter que perder peso, vai ter que acompanhar com a nutricionista, vai ter que fazer alguns acompanhamentos estéticos para melhorar a qualidade da sua pele para poder operar, vai ter que realizar atividade física, né? Isso é fundamental para tratar o lipedema e também vai associar cirurgias. E aí a gente vai ver o que está acontecendo nesse lipedema. Eu tenho muita gordura, eu tenho gordura e pele, e aí a gente vai indicar cada um dos procedimentos individualizado para cada caso. Então, o lipedema ele é um tratamento complexo, né? Ele exige um acompanhamento multidisciplinar. Então, você vai precisar de um nutricionista, você vai precisar de um terapeuta físico, você vai precisar de um vascular e você vai precisar de um cirurgião plástico. Porque a solução dessa questão exige que você intervenha em todas essas áreas para conseguir o melhor resultado. Só uma cirurgia não vai tratar o lipedema. E para finalizar, eu tenho uma boa notícia, o Dr. André está com a gente aqui na Clínica Com, e se você quiser retomar a sua autoestima, não deixe de procurar o trabalho dele. Eu vou estar aqui esperando por vocês.